Fala pessoal, esse é o exercício resolvido número 5. O enunciado diz o seguinte: A, B, C e D são vértices de um paralelogramo. Tá aqui, A, B, C e D. O lado AB foi dividido em 4 partes iguais. Então, o lado AB são 4 partes iguais. E o lado DC em 3. 1, 2, 3 partes iguais. Letra A. Na letra A diz o seguinte: sendo AB igual a A, ou seja, de A até B é o vetorzinho A. AD igual a B, de A até D é o vetorzinho B. U igual a DE, ou seja, de D até chegar a E, o vetor U. V igual a CF, de C a F é o vetor V. E W de G a H, de G até H. Escreva U, V e W em função de A e B. Bom, primeiro vamos resolver a letra A, depois eu volto aí para a gente resolver a letra B. Então, começando lá, letra A. Ou seja, vamos reescrever os vetores em função de dois vetores dados, que é o vetor B e o vetor A. O primeiro vetor que ele quer escrever é o vetor U. Então a gente vai escrever. Quem é o vetor U? Vou escrever os pontos. O vetor U é que sai de D e vai até E. Então o vetor que a gente quer escrever é de D até E. Como que eu posso sair de D e ir até E andando em cima dos vetores conhecidos? Eu posso sair de D e ir até A. Então eu posso ir de D até A. E depois eu posso sair de A e ir até E. Mais de A até E. Bom, quem é o vetor D? O vetor DE nada mais é que o vetor Uzinho. Então, eu vou trocar os dois pontos pela letra minúscula e a seta. As duas formas de representar um vetor. Ou seja, com duas letras maiúsculas que representam os pontos ou com uma letra minúscula. Isso é igual. Quem é o vetor DA? O vetor DA é que sai de D e vai até A. O vetor B é o oposto dele. Então, como eu quero escrever vetor de D até A, basta eu escrever aqui o DA como sendo menos o vetor Bzinho. E quem é o vetor AE? O vetor AE é um pedaço do vetor dado, que é o vetor A, que vai de A até B. Quanto que é o pedaço? O vetor que vai de A até B tem 4 partes iguais. E o vetor AE é uma parte só. Então, como ele está no mesmo sentido, eu vou dizer que o vetor AE é uma parte de 4 do vetor Azinho. Então, já escrevi o vetor U em função de A e B. Bom, qual é o próximo vetor a ser escrito? O próximo vetor que ele quer é o vetor V. Quem é o vetor V? É o vetor CF. Bom, então eu quero sair do ponto C e até o ponto F. Como eu posso fazer? Eu posso sair de C e até o ponto B. Então, eu saio do ponto C, vou até o ponto B. Depois do ponto B, eu posso ir até o ponto F. Então, mais B até F. Bom, agora trocando pelas letras minúsculas. CF nada mais é que o vetor V, que é o que ele já pede para eu escrever. Quem é o vetor CB? O vetor CB, como é um paralelogramo considerando regular, ele tem o mesmo tamanho que o vetor B, só porém ele tem o sentido oposto do vetor B. São paralelos, mesmo tamanho, ou seja, paralelos, mesma direção, mesmo tamanho, sentidos opostos. Então, o vetor que sai de C e vai até B, eu posso dizer que é o oposto de B. E o oposto de B é menos B. Mais o vetor BF. Quem é o vetor que sai de B e vai até F? O vetor BF é paralelo ao vetor A, só que o oposto de A. Então, como que eu posso escrever isso? De B a F, como são 4 partes, de B a F são 2 partes.
ou seja, metade delas. Então eu vou dizer que o vetor que vai de B a F em função de A é menos, porque está indo no oposto de A, como é metade, meio de A. Ou seja, escrevi o vetor V em função de B e A. Bom, e o outro vetor que ele pede para escrever é o vetor W, que é GH. Ou seja, então eu vou escrever o vetor que sai de G e vai até H. Como que eu posso reescrever o vetor que sai de G e vai até H? Bom, o vetor que sai de G até H, eu posso escrever, são vários caminhos. Vou escolher que é o vetor que sai de G e vai até A. Então, sai do ponto G, vai até o ponto A, mas vai sair do ponto A e vai ir até o ponto D, mais de A até D. Depois eu vou sair de D e vou chegar no ponto H, que é o ponto final da onde eu quero ir. Então, de D até H. Bom, agora eu preciso reescrever em função das letrinhas, que são os vetores dados. O vetor GH nada mais é que o vetor W, igual. O vetor GA, ele sai de G e vai até A. O vetor GA é paralelo ao vetorzinho A e é no sentido contrário, é o oposto. Então eu vou colocar menos. Agora eu preciso ver qual é a proporção dele, ou seja, quanto ele é proporcional ao vetor A. O vetor A são as 4 partes. O vetor GA são 3 partes. Então eu vou dizer que é 3 partes do total de 4, ou seja, 3/4 do vetor Azinho. Bom, o vetor AD é o próprio vetor B. Então o vetor AD eu vou escrever que é mais Bzinho. E o vetor DH é uma parte de 3 desse vetor aqui. Quem é o vetor DC? O vetor DC, ele tem o mesmo tamanho do vetor AB, tem o mesmo sentido e eles são paralelos, ou seja, o vetor DC nada mais é que o vetor AB, que é o vetor A. Como ele é uma parte de 3 partes iguais, eu vou dizer que é mais uma parte de 3 do total, ou seja, 1/3 do vetor A. Bom, agora só basta fazer a conta aí, juntando os termos iguais. Ou seja, a gente tem menos 3/4 mais 1/3. Tira o MMC entre os dois termos, que vai dar 12avos. Ou seja, 12 dividido por 4 dá 3 vezes 3 dá 9, com sinal de menos, menos 9. 12 dividido por 3 dá 4 vezes 1, mais 4. Isso daí do vetor Azinho, mais o vetor B. Fazendo a conta, eu vou ter que o vetor W nada mais é que menos 9 mais 4 vai dar menos 5 12avos do vetor Azinho mais o vetor B. Ou seja, escrevi o vetor U, o vetor V e o vetor W em função de A e de B. Bom, agora a gente pode ir para a letra B. O que diz na letra B? Vamos lá, letra B. Na letra B, ele diz, escreva W em função de U e V. Bom, se a gente ficar tentando achar as proporções pela figura, vai ser muito difícil você reescrever o vetor W em função de U e V, porque não tem as proporções aqui. O que a gente tem que usar? A gente tem que usar o que foi desenvolvido aqui, a álgebra desenvolvida. Por quê? A gente tem o vetor U em função de B e A. A gente tem o vetor V em função de B e A. E a gente tem o vetor W em função de A e B. Ou seja, se a gente escrever o vetor A em função de V e U, escrever o vetor B em função de V e U, depois é só substituir aqui quanto que vale o A, quanto vale o B, em função de U e V. Então a gente pode criar um sistema, resolver ali, ou isolar ou fazer um sistema. Então começando lá, a gente pode fazer o quê? Pega o vetor U,
reescreve. Vetor U é igual, vou escrever aqui na ordem das letras, 1/4 de A menos o vetor B. E eu vou escrever embaixo o vetor V. Quem é o vetor V? O vetor V, escrevendo aí na ordem, é menos meio de A menos o B. Bom, a gente pode isolar um e substituir na outra, ou como aqui eu prefiro, como tem um vetor B e um vetor B, os dois sinal igual, a gente vai subtrair essas duas equações. Ou seja, subtraindo essas equações, a gente vai obter, desse lado da igualdade, vai ficar U menos V igual. Desse lado da igualdade vai ficar 1/4 menos meio. Vou colocar aqui a conta para ninguém se perder, ó. 1/4, aí vai ficar menos, aí menos meio. Tudo isso do vetor A. E menos B com menos B, aqui menos com menos vai dar mais, ó. Esse menos com esse menos mais B, corta. Ou seja, aqui ficou o A em função de U e V. Agora basta fazer a conta e isolar. Ou seja, a gente tem 1/4, menos com menos aqui vai dar mais. A gente vai ter lá que U menos V é igual, fazendo a continha aí, o MMC é 4, né? 4 dividido por 4 vai dar 1, aqui vai ficar 1. 4 dividido por 2 dá 2, vai ficar 1 mais 2. 3/4 de A. Como eu quero o vetor A vai ser, o 4 passa multiplicando, fica 4 terços, que o 3 passa dividindo, que multiplica o vetor U menos o vetor V. Bom, agora que eu tenho o vetor A, eu posso pegar qualquer um dos vetores e substituir para achar quem é o B. Vou pegar aqui o vetor U mesmo. Quem é o vetor U? O vetor U é igual a 1/4 do vetor A. Quem é o vetor A? O vetor A é 4 terços de U menos V. Fecha. E depois eu tenho menos B. Menos B. Bom, agora eu quero achar quem é o B. Então eu vou ter que B é igual. Jogo B para cá e desse lado a gente vai ter aqui, ó, multiplicando, esse 4 vai cortar. Então vai ficar 1/3. 1/3 vezes U. Então fica 1/3 de U. E aqui multiplicando 1/3 fica menos 1/3 de V. Esse U que estava positivo do outro lado vai para o outro lado como menos U. Então a gente escreve o vetor B como sendo U 1/3 menos 1, tirando o MMC fica 3, dividido por 3 vai dar 1, dividido por 1 dá 3, vai ficar 1 menos 3, ou seja, menos 2/3 de U. E aqui menos 1/3 de V. Bom, agora que eu tenho o vetor A em função de U e V e o vetor B em função de U e V, eu posso escrever o W em função de U e V. Como? Apenas substituindo. Fica W igual a menos 5/12 de A. Quem é A? A é 4 terços de U menos V. Aí eu vou ter lá mais B. Mais o vetor B. Quem é o vetor B? É menos 2/3 de U menos 1/3 de V. Ou seja, agora é só juntar os termos aí. O que a gente tem? Resolvendo aí, W vai ser igual. Aqui dá para simplificar. A gente corta esse 4 com 12, fica um 3 aqui embaixo.
Aqui vai ficar 5, 3 vezes 3 vai dar 9. Então vai ficar 5 nonos. Menos 5 nonos. Multiplica pelo U, fica menos 5 nonos de U. E aqui mais um menos dá menos. Vai ficar menos 2 terços. Tudo isso do vetor 1. De V vai ficar menos 5 nonos vezes menos V. Vai ficar mais 5 nonos. E aqui mais com menos dá menos. Então fica menos 1 terço de V. Ou seja, fazendo a conta aí, eu posso dizer que o vetor W vai ser igual. O MMC entre os dois termos é 9. Aqui 9 dividido por 9 dá 1, vai ficar menos 5. Aqui 9 dividido por 3 dá 3. Dá menos 5. E aqui vai dar menos 6. Menos 5, menos 6. Menos 11 nonos. 11 nonos de U. Aqui o MMC também dá 9. Dividido por 9 dá 1. Então sobra 5. Dividido por 3 dá 3. Vezes 1, 3. Então vai ficar 5 menos 3, 2 positivo, 2 nonos de V. Ou seja, escrevi o vetor W em função de U e V, sem precisar ficar lá olhando para a figura. Por quê? Porque eu já tinha escrito os outros vetores em função de A e B. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se gostou, deixe um like e até o próximo vídeo.